Bom, pessoal, nesse vídeo então a gente vai falar sobre o alinhamento dos itens no eixo cruzado, tá? Para facilitar um pouquinho, vamos voltar aqui a nossa direção para row, né? Para linhas, tá? Vou deixar, tá, aqui a largura não, desculpa, a altura do container, vamos deixar com o valor padrão lá que a gente colocou de 100 VH, né? Para manter o tamanho, porque como a gente vai trabalhar com o eixo cruzado, lembrando, o eixo principal, no caso aqui, como ele está alinhado, né, em linha, o eixo principal é o horizontal e o cruzado é o eixo vertical. Então, para que a gente possa ver o alinhamento no eixo vertical, a gente vai deixar o tamanho aqui maior para não cair no mesmo problema que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá? Onde, né, o tamanho aqui do container é o tamanho dos elementos e aí a gente não consegue fazer alinhamento nenhum. Nesse caso aqui, como a gente está com 100% da altura da página, né, da janela, a gente vai conseguir ver esse alinhamento. Bom, como que a gente alinha os itens, né, no eixo cruzado, então? No eixo principal a gente usa Justify Content e no eixo cruzado a gente usa Align Items, tá? Fiquem atentos com essa diferença. Aqui é Justify Content e aqui Align Items. Por que que tem que ficar esperto? Porque a gente tem também, pessoal, uma propriedade chamada Align Content, tá? Que não vamos usar agora, tudo bem? A gente vai usar itens. Essa aqui que nos interessa nesse momento. Bom, e o que que eu posso fazer no Align Itens? Eu tenho valores até que parecidos. Eu tenho Flex Start, tá? Que alinha tudo por cima, né? No caso, no início do eixo cruzado. Eu tenho o Flex End, que alinha tudo no final do eixo cruzado, ó, veio tudo aqui para o final da minha página. Eu tenho também Center, para centralizar os itens aqui na minha página, né? No eixo cruzado, tá? Tem outras aqui também, por exemplo, Stretch, tá? Essa é bem legal. O que que ela faz? Ela estica os itens para que eles ocupem, né, todo o espaço do eixo cruzado. Olha só. Opa. Nesse caso aqui, deixa eu ver o que que deu errado. Ah, pessoal, nesse caso aqui o que deu errado é o seguinte, eu coloquei o stretch e não funcionou, tá? Quem faz ao vivo passa vergonha ao vivo. Vamos lá. O problema aqui é que eu tenho uma altura pré-definida para os itens, e aí ele não vai aumentar o tamanho do item. Se eu tirar a altura aqui do item, ó, aí sim ele estica os itens, tá? No caso aqui, como eu tenho uma altura definida diretamente no item, é essa altura que vai valer, tá? Aí o stretch aqui acaba não funcionando nesse caso, tá? Mas vocês viram aí o funcionamento dele. E eu tenho também um outro aqui, pessoal, que a gente também não vai conseguir ver o funcionamento, que é o baseline, tá? O que seria o baseline? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo de baseline aqui. Não, tá? Bom, mas o baseline é o seguinte, pessoal. Se eu tivesse texto dentro dessas caixas, texto com diferentes tamanhos, coisa do tipo, ele alinharia todas as caixas pelo texto, para que, pense assim, se os textos fossem todos sublinhados, tá? A sublinha dos textos, a linha que está embaixo, ela ficaria todas uma alinhada com a outra, tá? Então esses são os valores mais comuns aí que a gente tem para o Align Itens, tá? Stretch, baseline, center, tudo bem? Então, align itens alinha no eixo cruzado, tá? E aqui é até uma coisa bem interessante, tá? E já dá para vocês verem que é bem simples fazer com o flex. É alinhar coisas no centro da página. Pessoal, alinhar antes de ter o flex, antes de ter esses recursos, para você pegar algum item, alguma caixa e alinhar no centro da página, era um problema, uma dor de cabeça, tá? Coisa que funciona no navegador não funciona no outro, etc. Aqui não, aqui fica simples, ó. É só você colocar, né? Você tem que ter um container que tenha o tamanho da página, tá? E a partir do momento que ele tem o tamanho da página, é só você colocar o Justify Content Center
tá? E o Align Items Center. E aí o item vai lá para o meinho, tá? E o mais legal, né? Se o tamanho da página muda, né, o centro muda e os itens se mexem junto, né? Então, por isso que ele se chama Flexbox, né? É uma caixa flexível, uma caixa que se adapta, né, ao tamanho aí da página, ao tamanho do item pai, na verdade, né? Então, pessoal, sobre alinhamento no eixo cruzado, basicamente é isso, tá? Propriedade Align Itens. Então, Justify Content, alinhamento no eixo principal, Align Itens, alinhamento no eixo cruzado, tá? Lembrando que esses eixos mudam, né, se eu trocar a direção do flex, tudo bem? Então, ó, aqui ainda está alinhado no centro, mas agora aqui em coluna, tá? E muda também, né? Se eu mudar de linha para linha reversa ou coluna para coluna reversa. Então, tem essas diferenças, tá? Justify Content atua no eixo principal, Align Itens no eixo cruzado. Agora eu quero mostrar uma outra propriedade também bem importante que a gente aplica, né, normalmente no Container Flex, tá? Que propriedade é essa? Para mostrar, para ficar mais fácil, eu vou tirar essas propriedades aqui, tá? Vou deixar só o Display Flex. Aí as minhas caixas vão voltar aqui para o começo da página, tá? E eu quero mostrar para vocês o que que acontece quando eu mudo o tamanho da página. Por exemplo, ó, eu vou diminuindo o tamanho. Tá vendo que as caixas estão diminuindo? Tá? A gente vai ver depois, quando a gente for ver as propriedades dos itens, a gente vai ver propriedades que dizem quando uma caixa pode diminuir, quando ela pode aumentar. A gente consegue controlar esse tipo de coisa no Flex, tá? Mas o que eu quero mostrar nesse momento para vocês é uma propriedade do container, tá? Que muda esse comportamento. E se ao invés da caixa diminuir quando chegar aqui, eu quiser que a caixa pule para a linha de baixo, tá? A gente pode fazer isso, né, com uma outra propriedadezinha aqui, chamada Flex Wrap, tá? E a gente pode colocar aqui, ó, esse valor wrap, tá? O que que isso faz? Quando o container os itens não couberem no container, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a colocar os itens, nesse caso aqui, para a linha de baixo, tá? Né? Na verdade, assim, ele vai tirar aqui do eixo principal e vai começar a jogar para o eixo cruzado, tá? Então, esse comportamento aqui também vai mudar, né, se eu inverter os eixos. Aí, conforme eu mudar a altura da minha página ali, ou do meu elemento, aí ele vai mudar também, né? Ele vai jogar para a próxima coluna. Nesse caso aqui, ele joga para a próxima linha, tá? Então, ó, é bem interessante, tá? Isso aqui já é uma forma, né, da gente começar a pensar em designs, layouts responsivos, tá? Que conforme o tamanho da página, né, o comportamento dos nossos itens se modifica, né? A disposição dos nossos itens se modifica. Tudo bem? O Flex Wrap ele tem um outro valor aqui que pode ser útil em alguns casos. Eu, para ser sincero, eu nunca usei, que é o Wrap Reverse, tá? Então vocês viram que o comportamento do wrap, né, quando a gente usou, se eu diminuo a página, o azulzinho pula para cá, o amarelo, tá? E assim por diante. O reverse, ele faz ao contrário. Ó, quando eu diminuo aqui o tamanho, ó, todo mundo pulou para baixo e deixou o azul para trás. Depois o amarelo, o laranjinha e assim por diante, tá? Então a gente tem esses dois comportamentos aí com o Flex Wrap. Tudo bem? Por padrão, ele não tem o wrap. Por padrão, ele vai vir no wrap, né? Esse é o valor default aí do container. Ou seja, se eu diminuir aqui o tamanho, os itens vão ter que diminuir de tamanho ou os itens vão começar a estourar a página, vai gerar barra de rolagem, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Então, o no wrap é o comportamento padrão. Se eu quiser que eles se adaptem ao tamanho, né? Aí eu tenho que vir aqui e trocar para wrap. Certo? Ó. Então, pessoal, Justify Content, Align Itens
e FlexWrap são aí as principais propriedades, né, além, lógico, do DisplayFlex, que a gente utiliza com os containers, né? Desculpa, o DisplayFlex, FlexDirection, Justify Content, Align Items e FlexWrap. São as principais propriedades aí dos containers, tá? Existem outras menos usadas, tá? Em alguns casos a gente pode precisar, mas essas são as principais. Então, sabendo essas principais, agora eu só quero citar mais uma aí, até porque ela já apareceu aqui, então não quero deixar vocês aí com a pulga atrás da orelha, eu quero que vocês saibam para que serve, que é o Align Content, tá? Mas não façam confusão. Justify Content justifica os itens no eixo principal, tá? Align Itens, né? Alinha os itens no eixo cruzado. E a gente tem o Align Content, tá? O que é o Align Content, pessoal? Então eu tenho aqui o meu Flexbox e eu vou mostrar para vocês o que acontece, por exemplo. Aqui, então eu vou colocar de volta aqui a minha altura de 100 pH para ficar do tamanho da janela. E vou colocar aqui o meu Align Items Center, tá? E aí, então eu tenho aqui os meus itens aqui no meio da janela. E agora eu tenho o FlexWrap, tá? Se eu diminuir aqui o tamanho da página, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Os itens estão se separando. O Align Content ele serve justamente para controlar o comportamento dos nossos itens quando eu tenho diversas linhas, né? Linhas nesse caso aqui que eu estou trabalhando na horizontal, tá? Mas na vertical o comportamento seria invertido aí, né? Então, o que ele faz? Vocês viram aqui, quando eu diminuir, ele deu um pulo ali e as coisas se separaram. Eu posso usar a propriedade Align Content para dizer de que forma essas linhas que se formam, né, quando eu tenho um container flex com várias linhas de elementos, né, com vários eixos principais ali de elementos, como que eles vão se comportar. Por exemplo, se eu colocar o Align Content Center aqui, vocês vão ver que já não tem mais esse pulo. Ó, viu? Eles continuam aqui centralizados. Tá? Se eu colocar aqui o Align Content, por exemplo, Space Between, vocês já podem imaginar o resultado. Ó, ele espaça. Só que veja o seguinte, né? Ele está se sobrepondo ao Align Itens aqui. Deixa eu ver se mudando a ordem. Bom, não adianta. Então, assim, o Align Content, ele serve para esses casos, né? Onde eu tenho containers flex com várias linhas. E ele controla esse comportamento. Tá? E aí os valores são bem parecidos com o próprio Justify Content. Space Around, Space Between, né? Flex Start e entre outros. Tá? Então, vamos lá, um resumão. DisplayFlex transforma um container num container flex. Tá? Flex Direction diz se o eixo principal vai estar na horizontal ou na vertical e se o início está na esquerda ou na direita ou se está em cima ou se está embaixo, né? No caso dos reverse. Tá? Justify Content alinha os itens no eixo principal. Align Items alinha os itens no eixo cruzado. FlexWrap permite que os itens quebrem, né, em linhas. E o Align Content, né, controla o comportamento das linhas. Tudo bem? Esses são os conceitos principais aí que a gente tem que ter sobre os containers flex. Tá? É bastante conteúdo, sugiro aí que vocês brinquem um pouco com isso. Tá? E nos próximos vídeos aí a gente vai começar a ver as propriedades dos itens. Ao invés de colocar propriedades aqui no container, a gente vai colocar algumas propriedades do Flexbox aqui nos itens para controlar o comportamento desses itens. Tudo bem?